Graças a Deus, muito boa noite, meus queridos, meus amigos de todo o mundo, de todo o Brasil. Estamos agora neste exato momento, às 21 horas, com 4 minutos, dando início à live da resposta. E hoje o tema é Creia no Impossível. Hoje nós estaremos falando da fé, do poder da fé, meu irmão. É a fé que transforma, é a fé que faz acontecer os milagres. Você que neste momento está sintonizado, está conectado conosco, aprenda. É o poder da fé que faz com que os milagres aconteçam. Então fique conosco, nós estaremos falando nesta noite sobre o impossível, o poder da fé. O poder de Deus é que faz o impossível acontecer. Você que nos acompanha aqui nesta câmera através do Instagram, aqui nesta outra câmera através do Facebook, já vai deixando aí os nomes dos seus familiares, porque eu quero colocar o nome de todos eles neste livro de oração. Lembrando que sexta-feira nós estaremos subindo ao monte. E no topo daquele monte nós estaremos apresentando os nossos familiares. Veja, meu irmão, minha irmã, são muitas pessoas, são centenas de pessoas que já deixaram seus nomes e nós, às sextas-feiras, temos apresentado este livro no topo do monte. Temos clamado a Deus por aqueles que precisam de milagres, aqueles que precisam do impossível em suas vidas. Então você que ainda não deixou o seu nome ou o nome da sua família, quando você que está pelo Instagram, quando eu finalizar a transmissão, você vai colocar nos comentários desse vídeo o seu nome, o nome da sua família. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, você já pode até ir deixando já. Você já pode deixando aí nos comentários, ou você pode curtir o vídeo, que nós estaremos escrevendo o teu nome aqui neste livro. Olha, eu já tenho aqui centenas, são milhares de nomes, gente. Eu tenho nome aqui de pessoas da África, do continente africano, Moçambique, Angola, pessoas do México, pessoas dos Estados Unidos, pessoas de outros países que têm pedido para que nós venhamos a orar por elas, pela a sua família. Então, seja você também mais um daqueles que nós estaremos orando, clamando a Deus lá no monte. Hoje é quarta-feira, então depois de amanhã nós estaremos então subindo ao monte. Vai ser forte, até mesmo porque a palavra de Deus, ela diz, por diversas vezes, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, quando ele enfrentava uma situação desconfortável, algum problema, ou mesmo depois de um dia de muito trabalho, ele se retirava para o monte. Então, se o próprio Senhor Jesus, meu amado e minha amada, ele precisou buscar a força, o poder de Deus no monte, quanto mais nós, gente. Então, seja uma pessoa humilde,
Bispo, mas eu já sou de uma igreja, eu já sou de uma denominação, não tem problema. Eu não estou aqui levantando placa de igreja. O meu propósito aqui é orar pelas pessoas, pelas famílias. Então você, meu irmão, minha irmã, que precisa de oração, você que a sua família precisa também de oração, então fique conosco. Já abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos tratar hoje, gente, do poder da fé. É a fé que transforma, é a fé que muda. E a Bíblia nos fala aqui sobre o pedido de Jairo, o pedido de um pai desesperado, um pai que a sua filha estava à beira da morte. Abra aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 5. A filha de Jairo estava à beira da morte. E foi quando ele buscou a Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele, para ressuscitar a sua filha, ou curá-la, seja lá como fosse. Mas você vê que, assim como nos dias de hoje, o diabo também, ele se levantou naqueles dias. Porque enquanto Jairo ele voltava com o Senhor Jesus para ressuscitar a sua filha, ele encontra pessoas da sua casa que foram ao seu encontro avisar que a sua filha já havia morrido, gente. Foi quando Jesus ele falou para Jairo não temer. O mesmo eu falo para você, você está lutando, você está fazendo as campanhas aí na sua igreja, você está fazendo as suas correntes de orações e de repente a situação, em vez de mudar, de melhorar, tem piorado. Aí vem pessoas e lhe diz, olha, é melhor você desistir. Assim como o diabo, ele usou aquelas pessoas lá da casa de Jairo para dizer a ele, para não incomodar o mestre, que já não tinha mais jeito. O diabo vai usar familiares seus, vizinhos. O diabo vai usar pessoas que se dizem serem teus amigos para fazer você desanimar. Então, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Vamos aqui. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Então você vê que Jairo ele tinha fé. Jairo ele cria que mesmo a sua filha estando à beira da morte, se Jesus fosse até a casa dele e colocasse a mão sobre ela, ela seria curada, gente. E olha o que diz aí no versículo 24. Jesus foi com ele. Então, o bom é que Jesus ele está pronto para nos ajudar. O bom é que Jesus está pronto para nos atender. Qual é a sua necessidade? O que é que você precisa de Deus? Então, se você se volta para Ele, se você busca Ele, Ele vai até a sua casa, até o seu trabalho, a sua empresa, Ele vai até aonde você precisa daquele milagre para poder te ajudar.
Jesus foi com Jairo. Mas aqui vem a segunda parte, que é aonde eu quero frisar mais. Gente, é no momento em que nós procuramos buscar mais a Deus, é neste momento em que o diabo se levanta, meus queridos. Então, Jesus indo com Jairo, no versículo 35, Marcos 5,35, diz aqui, olha, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga de Jairo, a quem disseram, Jairo, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então você vê, meu irmão e minha irmã, que é isso que o diabo ele faz. Esta é a arma de Satanás. Tentar fazer você duvidar. Jesus já estava pronto para ir até a casa de Jairo. Aí chega alguns, né? Quando ele saiu de lá, a criança ainda não havia morrido, ela estava viva. Então ele se dispõe a ir até a casa de Jairo, só que naquele meio período, a criança ela realmente entra em óbito. E foram alguns avisar Jairo para que não incomodasse mais a Jesus. A criança havia morrido, não tinha mais jeito. É isso que o diabo faz. Pessoas que dizem para você, teu marido não tem mais jeito. O teu filho não tem mais jeito. Esse teu problema que você está passando não tem mais solução. Para que você ainda esteja nessa igreja? Para que você ainda está fazendo campanha? Então, aqueles que foram até lá disseram, Jairo, olha, a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, a Jairo, não temas, crê somente. Então, veja bem, é isso que eu quero falar para você nesta noite. Não importa o que falam, não importa o que digam, meu irmão. Não importa o que as pessoas elas digam ao teu respeito, que você não vai conseguir, que você não vai chegar onde você quer chegar. Jesus está dizendo para você nesta noite, não temas, crê somente. Amém? Não temas, crê somente. É isso que Jesus está dizendo para você nesta noite. Não temas, meus irmãos. Creia somente. Tá? Aí, olha o que Jesus fez. Contudo, não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Eu lhe faço uma pergunta, quantos discípulos realmente Jesus ele tinha? Não eram 12? Mas quando ele se dispôs a ir à casa de Jairo, ele levou apenas 3, gente. Pedro, né? E os irmãos Tiago e João. Mas, bispo, qual a explicação? Qual a explicação de Jesus ter levado somente os 3? Certamente, gente, os demais, os 9, eles não estavam na mesma fé. E você vai ver mais adiante que quando Jesus chega na casa de Jairo, ele manda aquelas pessoas que estavam chorando se retirarem também. Porque para que o milagre acontecesse, era necessário haver um ambiente de fé. Então, para que o milagre aconteça na tua vida, é necessário que você esteja na fé. Não dê uma de coitadinha, de coitadinho, não. Mas bispo, está tão difícil para mim, para todos nós. Gente, não está fácil para ninguém. Mas a fé, ela faz essa situação difícil na qual nós estamos vivendo, a fé faz essa situação mudar.
Então olha o que diz aqui, ó. Chegando à casa do chefe da sinagoga, ou na casa do Jairo, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Gente, quer que eu lhe diga a verdade? A criança realmente estava morta. Mas para o Senhor Jesus, que estava na fé, para aqueles que vivem a fé, ainda que esteja morto, vive. Ainda que o problema, humanamente falando, não tenha solução, para os que vivem pela fé, há solução. Então Jesus falou para aquelas pessoas: por que vocês estão em alvoroço? Por que estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. E as pessoas riram-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entraram aonde a criança estava. E tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Então, você vê que o poder de Deus, ele se manifesta quando há fé. Por isso que eu coloquei no título aí da live aí para vocês verem, uma palavra escrita assim: creia no impossível. O poder da fé faz o impossível acontecer, o milagre acontecer. Quando já não tem mais jeito, quando não tem mais solução, aí entra o poder da fé, gente, e muda tudo. O que você me diz? A criança estava morta. As pessoas estavam chorando, desesperadas. Aí chega um doido chamado Jesus, manda todo mundo parar de chorar, porque a criança não estava morta, mas dormia. As pessoas riem dele, ele manda todo mundo sair, chama o pai da criança, a mãe da criança, os 3 discípulos que foram com ele, entra no quarto da criança, pega na mão da criança morta e fala com o morto. Ele falou com a menina morta. Ele diz: menina, eu te mando, levanta-te. E a criança levantou, gente. Está aqui, ó. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Eita Deus poderoso! Gente, é esse Deus que eu vim falar para vocês esta noite, tá? Você aqui do Facebook, né? Você do Instagram, você que também estará acompanhando pelo YouTube, né? Que depois que eu finalizar, vou baixar esse vídeo, vou postar lá no YouTube também. Então a gente usa esses canais que Deus nos deu para alcançarmos o maior número de gente. A rede social, as redes sociais, melhor dizendo, Facebook, Instagram, YouTube, olha, você posta um vídeo, eles têm um alcance mundial. Então, a pessoa que está desesperada e ouve uma palavra dessa, ela desperta na hora. Ela pode estar num leito de dor, ela pode estar já sendo entubada, mas quando ela ouve um familiar entubada, ela não vai ouvir, claro, né? Mas um familiar ouve uma palavra dessa, toma posse pela sua família, Deus visita e traz a vida. Deus tira aquele espírito de morte e põe o espírito de vida. Foi o que aconteceu. Você vê, Jairo, para você ter uma ideia, Jairo, ele não era
judeu, né, cristão, um crente. Você vê que ele era chefe da sinagoga. O que quer dizer chefe da sinagoga? Que era o responsável por uma religião. Era um pastor nos dias de hoje, um pregador. Só que a sua religião não pôde fazer nada pela sua filha, gente. O que a sua religião, meu irmão, minha irmã, tem feito por você? Talvez nada, porque não se trata de religião. Se trata do poder de Deus, o poder da fé. E foi o poder da fé que salvou a filha de Jairo. A religião dele não pôde fazer nada. Ele era um homem de posses, de bem, tá? Tinha dinheiro. Certamente ele deve ter levado a criança nos melhores médicos, não pôde resolver também, tá? Talvez você que nos acompanha ou irá nos acompanhar, você é uma pessoa de posse, de dinheiro, mas todo o poderio seu, econômico, não pode lhe ajudar na hora da enfermidade. O tratamento com os melhores médicos até aliviam, né? Amenizam a dor, mas não resolvem. O que resolve é o poder de Deus, gente. E Jairo, ele era religioso, mas ele era inteligente. Ele usou a fé inteligente, ele buscou realmente aquele que poderia curar ou ressuscitar sua filha, que era Jesus. Então usa a sua inteligência, meu amado irmão, minha amada irmã. Usa a sua inteligência e busque a Deus, porque Ele irá transformar a sua vida. Isso eu garanto a você. Tá aí, ó. Tá? Então eu vou colocar esses versículos depois aí no vídeo, né? Vou postar aí no vídeo para você reler e reler até você se tornar um gigante na fé, gente. É isso que Deus quer. Deus não quer que nós venhamos estar mendigando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Deus quer que nós venhamos nos independizar espiritualmente. Deus quer que você seja independente espiritualmente, meu irmão. É bom a gente ter um pastor, um bispo, que cuida da gente, maravilha. Mas não há coisa melhor do que você ser independente com a sua própria fé. Quando surge um problema, você ora, dobra o joelho e através da sua fé você resolve esse problema e glorifica a Deus. Jairo, ele tinha o dinheiro, tinha a religião a seu favor, né? Mas ele preferiu contar com a fé. Ele foi até Jesus e Jesus o atendeu. Amém? Vamos fazer isso, gente? Vamos orar. Deixa eu preparar aqui um fundo de oração para a gente orar, para nós falarmos com Deus, porque somente Ele é quem pode de fato nos atender, tá? Prepara aí seu copo com água, prepara aí tudo que você tem aí, gostaria de apresentar a Deus, uma peça de roupa, um documento. Eu queria mandar um abraço aqui antes da oração, para as pessoas que entraram aqui, estão entrando, né? Centena, vou ver primeiro aqui no Instagram, o Rodrigo, a Edilma, meu amigo Bispo Anders, a Valéria, a Lê Pires, a Laiane, o Alemão, o Pastor Eric, a Silmara, a Sâmia, a Souza, né? A Obreira Márcia,
a obreira Linda, a Nilma, enfim, várias pessoas aqui que entraram. Aqui no Facebook tem a obreira Cirlei, né? Um abraço, minha irmã, paz. Temos a Valéria Cristina, a Nayane Araújo, né? Temos a Gilvânia Sena, o Luciano, a Maria da Silva e a obreira Regina. Olha que benção, hein? Várias pessoas também aqui entrando pelo o Facebook. Então que Jesus abençoe, tá? Vamos nos preparar para a oração, tá? É momento de oração. Um abraço também para a missionária Rafaela e o pastor Vinícius, lá das Minas Gerais. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. É momento de apresentarmos os nomes, tá aqui no livro. Deixa eu preparar aqui um copo com água para nós bebermos, tá, gente? Essa água vai ser consagrada e depois que consagrarmos, iremos beber, tá? Mas olha, participe com fé. Participe com fé desta oração, tá? Eu tenho certeza de que Deus, Ele irá nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, neste momento, juntamente, meu Pai, com milhares de pessoas, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, meu Pai. Esses canais abençoados que o Senhor nos deu e que cada pessoa que nos acompanhar, meu Deus, por uma dessas redes sociais que sejam alcançadas, que recebam, meu Deus, esta oração e que os céus se abram sobre a vida delas. E que milagres extraordinários aconteçam, meu Pai, sobre a vida delas. Eu oro por estas pessoas que estão neste livro. São centenas de nomes, meu Pai. Visita essas pessoas agora. Eu posso citar, meu Pai, alguns nomes. Alguns nomes que nós temos aqui. A Dona Simone, abençoa a família dela. A Cidinha, meu Pai, lá em Pato de Minas, com o esposo, Taquinho. Abençoa, meu Deus, a Dona Lidomar, com o seu esposo, o seu William. Abençoa, meu Deus, a Dona Raimunda, o Rubenilton, lá em Rio Branco, no Acre. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que têm pedido oração para a gente. A Dona Julinha, com toda a sua família lá em Fortaleza, no Ceará. Ó Pai querido e Pai amado, visita essas pessoas. Sim, visita também a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus tios, primos, as minhas tias. Sim, visita a minha tia, meu pai Doquinha, lá em Lusiânia, que precisa do milagre. Visita, meu Deus, o meu primo Lourimar lá em São Paulo, que precisa de um milagre também. O meu primo, meu Deus, o Toninho, que se encontra lá em Teresina também. Opera um milagre na vida dele para que ele vença aquele vírus maldito, meu Pai. Que ele seja curado agora. Sim, que o poder do Senhor seja maior do que esse vírus. Enfim, meu Pai, eu oro por todos. Todos aqueles que precisam de oração, que foram citados ou não, mas que estão na mesma fé. Abençoa, meu Pai, aos meus amigos, bispos, pastores, missionários de todo o Brasil, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar
estando eles ou não comigo no mesmo ministério, não importa. Abençoa eles no ministério cristão e abençoa suas igrejas, seus povos. Abençoa o Brasil, abençoa o presidente, meu Pai. Abençoa a Suprema Corte do nosso país, o Congresso, a Câmara Federal, o Senado, enfim, as polícias militares federais, o Corpo de Bombeiro. Proteja, meu Pai. Livra-nos das tragédias, como daquela tragédia que aconteceu no interior de São Paulo. Livra os bombeiros. Pois eu entrego todos nas tuas mãos. E os que creem digam que assim seja e digam graças a Deus. Amém, gente? Então tá abençoado, tá? Vamos beber da água? Eu consagro esta água em nome de Jesus. Amém. Aqui tem uma irmã que pede oração, né? Deixa eu ver. Ela pede oração pelo Ilone, né? A dona Nayane, né? Dona Nayane, ela pede oração pelo Elone, o marido dela, né? Aí isso, ele sempre pede oração, dona Nayane. O seu esposo sempre pede oração. Eu sempre oro por ele. Eu tenho certeza de que Deus, ele irá dar vitória ao seu esposo. Então, gente, nós estamos aqui finalizando, né, a nossa programação, né? Graças a Deus, foi uma transmissão abençoada. Lembrando que amanhã nós estaremos de volta, neste mesmo horário, com esta mesma fé. Porque através da fé, como foi falado hoje, é que iremos vencer. Um abraço aí para minha prima Aparecida. Um abraço aí, prima. Um abraço para minha tia Beatriz. Para o meu tio Noquinha. Um abraço aí para o pastor Elbert, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, pessoal, é isso aí. Vamos seguir em frente. Não desanima não, gente. Eu vou deixar aí salvo o vídeo, né? Tanto no Instagram, você aqui do Instagram, como também aqui no Facebook ou no YouTube, né? Você que vai nos acompanhar no YouTube, eu vou deixar o vídeo salvo e todos esses versículos que nós lemos, tá? Obrigado, minha prima. Que Deus abençoe mesmo meu ministério da Robertinha. Estamos precisando. Ore por nós aí. Logo, logo eu apareço por aí, viu? Prepara aí a leitoa, os milhos verdes. Logo, logo aparecemos aí. Então, vamos terminando por aqui. Um abraço para o meu amigo Bispo Elton, para a missionária Daiane, lá de Minas Gerais, o meu amigo pastor Alejandro, a obreira Camila, lá de São Paulo, enfim, todos os que estão conectados ou que entraram e saíram, mas deram as caras. Um abraço, vou me retirando, primeiramente aqui no Instagram. Que Deus abençoe. Fique na paz, gente. E você aqui do Facebook, o meu abraço. Fiquem na paz. Você que irá acompanhar aí pelo YouTube também, um abraço. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Amanhã estaremos novamente às 21 horas. Fiquem com Deus.